creio que não há contradição em sustentarmos a soberania divina e a liberdade de seres angelicais e humanos de fazerem o que querem fazer e fazerem o mal por espontânea vontade. Quando eles fazem porque querem. Porque querem, claro. A Bíblia nunca esconde isso. Inclusive, quando fala do pecado, em que ela revela muito mais claramente o pecado humano, Quando Adão por e causa Eva da cobiça. caíram, quando Adão e Eva caíram, eles caíram porque escolheram e porque quiseram ou porque Deus tinha decretado? Então, esse que é importante. Não é um ou outro. São as duas coisas. Sempre são as duas coisas. Biblicamente, quando... Vamos falar de algo que a gente sabe. Quando Pedro negou a Jesus Cristo, isso já estava decretado. Tanto é que Deus não adivinha futuro porque ele antevê. O futuro não existe. Ele faz acontecer porque ele escreve essa história. No entanto, Pedro fez por conta do seu temor de não querer se colocar a favor ou do lado de Jesus Cristo em meio àquela pressão toda. Então, o ponto é mostrar que não é um ou outro. E sustentar essas coisas não é contraditório. Há várias outras doutrinas bíblicas que podem parecer contraditórias, mas não são. A gente defende trindade, que são 3 pessoas em um só Deus. Aparentemente, né? as duas naturezas de Jesus Cristo, ele é plenamente Deus, plenamente homem, o que parece incompatível, mas é interessante, eu tenho dito isso onde eu tenho a oportunidade de ensinar, que nessas outras duas doutrinas, ninguém diz, isso é irracional, nenhum evangélico típico diz, isso é irracional, não vou aceitar. A trindade é irracional, ninguém não, diz isso. O que pega é a questão da soberania divina e da liberdade humana. Por quê? Porque fere a gente. Porque as pessoas querem se polarizar, né? Ou entre uma e outra. Eu quero dizer o seguinte, por conta da liberdade que parece estar em jogo, uma liberdade que as pessoas gostariam que fosse autônoma, isto é, sem Deus ter qualquer supervisão sobre isso, é que elas ficam então feridas. Então elas dizem, eu não consigo sustentar essas duas coisas, são incompatíveis. Mas esses cristãos que normalmente falam isso, não chegam para mim e dizem assim, eu não consigo sustentar que Jesus Cristo é Deus e homem. Elas são incompatíveis. Não, eles não têm problema com isso. Então o problema não é tanto de racionalidade, é porque fere um desejo, uma disposição nossa de defender o chamado livre-arbítrio. E uma pergunta dos nossos telespectadores que não quer calar essa altura. E livre-arbítrio existe ou não? Então, isso é importante a gente conversar. E eu diria o seguinte, a Bíblia fala de liberdade para agirmos como nós quisermos, né? Como nós quisermos, sempre de acordo com quem nós somos interiormente, que é a nossa disposição. Então a Bíblia também diz que aquele que está acostumado a pecar não consegue livrar-se disso. Ela fala que aquele que tem o Espírito Santo de Deus é habilitado pelo Espírito a fazer aquilo que é santo. Então nós sempre agimos conforme a disposição do nosso interior. E por conta dessa resposta, a gente diria que o ser humano tem liberdade para agir livremente. O que ele não tem liberdade para fazer? Para agir contrariamente à sua natureza. Então, em teologia, a gente diz que só Adão, nesse sentido, ele foi singular, conseguiu ser santo interiormente e agir contrariamente à sua natureza. Mas todos nós hoje, quer crentes ou descrentes, sempre agimos em conformidade com a disposição do nosso coração. Isso é que é livre-arbítrio. Isso é liberdade. Isso é livre a gente normalmente chama de livre agência. O que eu costumo dizer é que quando nós conversamos sobre liberdade humana, nós temos que definir os termos. Se alguém quiser dizer que livre-arbítrio é agir do jeito que eu quiser, então todo mundo tem livre-arbítrio. Mas se livre-arbítrio é eu poder fazer algo contrário à minha natureza, então não temos livre-arbítrio. Não existiria o livre-arbítrio, então.